Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós iremos trabalhar agora a parte de coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Vamos trabalhar a parte de geometria analítica, né? E inicialmente vamos trabalhar com ponto médio, que é as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Ó, temos aqui um segmento de reta, né? E aqui eu quero no meiozinho, nós temos uma coordenada, coordenadas cartesianas desse ponto médio de um segmento de reta. Aqui é como se tivesse aquele sistemazinho cartesiano, tá bom? Que já foi mencionado para vocês, a parte do sistema cartesiano. E desse cartesiano nós temos o primeiro pontinho numa extremidade e o outro pontinho na outra extremidade, né? E a coordenada do ponto médio vai estar justamente aqui no centrozinho desse segmento de reta, desse pedacinho, né, de reta. Então no centro aí vai estar essa coordenada, tá bom? Esse ponto A, essa primeira coordenada nós chamamos de x1, y1. A segunda coordenada nós chamamos de x2, y2. E temos que encontrar o ponto médio xm, ym, ok? Então vamos detalhadamente fazer essas ponderações, tá bom? Ó, aí o ponto médio é esse xm, ym. Isso é o nosso ponto médio. Vamos lá, ó, o xm, ele é calculado, o xm, a coordenada, essa primeira coordenada que vem antes da vírgula, aqui, ó, xm e ym, essa primeira coordenada que vem antes da vírgula, ela é calculada por essa formulazinha, ó, x1 mais x2 dividido por 2, né? Tipo assim, desse ponto A, ó, tem x1, y1, você pega esse x1, aí vai para o ponto B, ó, tem x2 e y2, você pega esse x2, aí pega o x1, soma com o x2 e o resultado dividido por 2. Dessa forma você calculou o xm. Aí depois você vai para o ym. O ym ela é calculado por essa fórmula, ó, y1 mais y2, ok, dividido por 2. Realmente você pega aqui o y e soma com esse y e o resultado dividido por 2. Bom, dessa forma que você calcula o ponto médio de um segmento de reta. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo 1 nós temos o seguinte, ó, as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades, ó, A 5 e 2 e B 1 e 4, ok? Repetindo novamente, A 5 e 2 e B 1 e 4, ok? Então é só, o ponto A nós temos x1 e y1, o ponto B nós temos x2 e y2. Quer dizer que se isso aqui é o ponto A, o primeiro ponto, nós dizemos o primeiro ponto, tá? Se isso aqui é o primeiro ponto, aqui em cima eu vou colocar aqui simplesmente, ó, x1, ó, realmente, ó, se é o ponto A, x1, y1, ó. Então x1, aí, ó, e aqui em cima nós colocamos, ó, y1. Quer dizer o que com isso? Que esse 5 é o x1 e esse 2 é o y1, ó. Repetindo, A, x1, y1, ó, A, x1, y1, quer dizer que esse 5 é o x1 e esse 2 é o y1. Vamos lá. Se isso aqui é o ponto B, ó, 1,4, 1 e 4. Então o que é que acontece? O ponto B não é x2 e y2, o segundo ponto que você pega, né? Não é x2 e y2. Quer dizer o que com isso? Que esse 1 é o, ó, esse 1 é o x2 e esse 4 é o y2. Então aqui em cima, simplesmente você vai colocar, ó, x2, y2. Olha, pessoal, e fica simples aqui vocês compreenderem que você vai pegar o x do primeiro coordenada, ó, depois vai o x do ponto B, ó, vamos lá, o x do ponto A, depois o x do ponto B e o resultado dividido por 2, soma e divide por 2. Aí depois você vem para os y, ó, pega o y do ponto 1, depois o y do ponto 2, que é o ponto B, e o resultado dividido por 2. Aí você pensa direitinho, ó, aqui não é o ponto A 5 e 4, o ponto A, o primeiro ponto nós chamamos de x1, y1, ó, o primeiro ponto nós chamamos de x1, y1, ok? O segundo ponto, que é o ponto B, ó, o ponto B nós chamamos de x2, y2, ó, x2, y2, quer dizer que o x2 é 1, o y2 é 4.
ok? Aí o que é que acontece? Vamos calcular a nossa coordenada. A coordenada é xm, ó, xm, ym, ok? Então nesse caso aqui, pessoal, essa coordenada, ok, vai ser o xm, ym, ok? Vamos lá. Primeiramente vou calcular o xm, ó, o xm, que é esse daqui, ó, para calcular o ponto médio, ó, o xm vai ser calculado, ó, como x1 mais x2 dividido por 2. Vamos lá. Se vocês analisarem, ó, ponto A, temos o x1. Então, no ponto A, ó, temos o x1, que é 5. Ó. Então, x1, que é 5, substituição. Aí, ó, x1, ó, vamos lá, xm, ó, é igual, ó, a x1, aí eu venho para cá, ó, x1 é o 5. Então, o primeiro número aqui do ponto A é o x1. Aí depois, ó, mais x2, ó. Aí, ó, aqui é x1, y1 e aqui é x2, y2. Se é x1, que é esse 5, mais x2, ó, que é 1. Então, 5 mais 1, ó, dividido por 2, ok? 5 mais 1 dividido por 2. Aí aqui, simplesmente você vem aqui, ó, xm é igual, ó, 5 mais 1, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, ok? Dá justamente igual a 3. Então aqui nós encontramos o nosso xm, ok? Foi encontrado aí o xm, tá? O xm é 3. Agora vamos encontrar quem, ó? O ym. O ym é calculado como y1 mais y2 dividido por 2. Então vamos calcular o ym, que é igual, vamos lá, ym é igual, vamos lá, ó, y1 mais y2 dividido por 2. Ó, então, ó, nesse caso, ó, o y1 é o número do ponto A depois da vírgula, ó, e o y2 é o número do ponto B depois da vírgula, ok? Repetindo novamente, o y1 é o número depois da vírgula aqui, ó, do ponto A depois da vírgula. O y2 é o ponto, ó, depois da vírgula, ó, tá? Então o que é que acontece, ó? Vamos lá. Então eu vou somar aqui, ó, y1, eu vou para o ponto A. Ó, quem é y1, ó, 2. Aí, ó, repito o sinal de mais. Aí eu vou para o y2. O y2 já é do ponto B, ó. O y2, ó, 4. Ok. Dividido, ó, por 2. Por 2. Então, ym vai ser igual, ó, 2 mais 4. 6. Dividido por quem? Ó, 2. E 6 dividido por 2, nesse caso, também dá 3. Então deu 3 também o ym. Então tá aqui o nosso ym calculado. Ó, a coordenada do ponto médio, tá? Vai ser quem? Ó, xm, quem é xm? Ó, 3. Ó, vírgula, ym, ó, quem é ym? Ó, 3. E a resposta que pede nesse caso, ó, o ponto médio é esse daqui, ó, a resposta é essa daqui, ó, 3 e 3 é o ponto médio, tá certo? Repetindo, ó, você vai ter que achar esse xm e depois vai ter que achar esse ym, ó. Primeiro você acha o xm, depois você acha o ym. Vamos lá. Para achar esse xm, eu utilizo essa fórmula, ó, x1 mais x2 dividido por 2. Tá? Então, eu pego esse número antes da vírgula do ponto A, mais esse número antes da vírgula do ponto B, ó. Tá? Esse número antes da vírgula, que é o x1, ó. Ok, ó. Aqui, ó. xm, ó. x1 mais x2 dividido por 2. Você pega x1, ok? Aí o x1 vai ser o número antes da vírgula, ó, do ponto A. Ok, aqui, ó. Aí você vai somar com o x2. O x2 já é, ó, esse número antes da vírgula aqui, ó, do ponto B. Tá certo aqui, ó. Aí soma
Ó, 5 mais 1, 6, dividir por 2, ó, 3. Você vai direto, ok? O YM, aí depois você achar esse número aqui depois da vírgula, YM, tá? O YM é calculado com a soma de Y1 mais Y2 dividido por 2. Aí o Y1 é esse número, ó, depois da vírgula do ponto A, vai ser o Y1. Pega ele, ó, que é o 2. Aí soma com o Y2. O Y2 já é do segundo ponto, ó, o número depois da vírgula, ó. Tá certo? Aí soma, ó, o resultado, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Pronto. Quando você encontrar o XM e o YM, aí você substitui aqui, ó. O ponto médio vai ser XM, que foi o 3, e depois o YM, ó, que é o segundo número. Aí você encontra aqui o ponto médio. Vamos aqui, ó, para cá, ok? Ó, vejam bem, presta atenção. Ponto A, coordenada B, ok? Primeira coisa que você vai fazer, ó. Aqui é o A, né? O A vai ser o X1 e o Y1. O primeiro número aqui vai ser o X1, aí vírgula, aí vai ter o segundo número aqui, ó. Vai ser o X2, então X1, Y, perdão. X1, Y, ó. X1 é o número antes da vírgula, Y1 é o número depois da vírgula no ponto A, ok? Então nesse caso aqui vai ser X1, tá? E aqui vai ser o Y1, tá ok? Então você já coloca ali com um lápis grafite aqui, ó, X1, Y1, ok? Beleza, se isso aqui é X1 e Y1, ok? O ponto B vai ser X2, Y2. O ponto B, ó, vai ser X2 e Y2. Então, o ponto B vai ser X2 e Y2. Então, você vai em cima aqui, ó, coloca X2, Y2. Colocou lá. Depois que você colocou aqui, ó, X1, Y1 e aqui X2 e Y2, aí você vai calcular. Mas, professor, me diga uma coisa, mas se eu me confundir e colocar aqui X1, Y1 e aqui colocar X2, Y2, não importa, o resultado vai dar o mesmo, tá? Se você por acaso confundir, tipo, o ponto A tem que ser X1, Y1, o ponto B tem que ser X2, Y2, mas se por acaso você confundir e no ponto B colocar X1, Y1 e no ponto A colocar X2, Y2, quando você for calcular, o resultado vai dar o mesmo, tá ok? Não dá o mesmo, mas de qualquer forma, o primeiro chama de... Ó, o ponto que tiver aqui, o primeiro, ó, tem o primeiro aqui e não tem o segundo ponto. O primeiro você chama de X1, Y1. O segundo você chama de X2, Y2. Mas, professor, e se aqui no lugar de A tivesse um C? E no lugar de B tivesse um D? C e D. Mesma coisa. No primeiro você... Tipo, se aqui no lugar desse A fosse um C, você chamava de X1, aqui em cima, e de Y1. E no lugar desse B fosse um D, não tem problema. Aqui você chamava de X2 e Y2. Simples. Vamos supor que, por exemplo, no lugar desse A, eu tivesse um B, sei lá, no caso 1 e 9, mesma coisa, né? Vamos supor que eu tivesse aqui no lugar desse A, no lugar do A ali, sim. E no lugar desse B, eu tivesse um C. Por exemplo, 7,5. Professor, mas agora não é A e não é B, agora é B e C. Não tem problema. Mesmo que aqui seja B e C, não tem problema. O primeiro você chama de X1, Y1. O segundo você chama de X2, Y2. Você coloca no mesmo jeito. Mesmo que aqui, por exemplo, no lugar desse B, se tivesse um D, e no lugar desse C, por exemplo, tivesse um E, por exemplo, não mudaria nada, porque aqui é só representação do coordenado. Aqui seria X1, Y1 e aqui X2, Y2 do mesmo jeito. Não importa quais são os números. Mas, professor, e se por acaso eu confundir? Se por acaso eu confundir e dizer que esse ponto é X1, Y1 e esse ponto D, X2, Y2. Pode? Pode sim, não tem problema nenhum. Só que você vai pegar X1, X2, Y1
y2 quando você for somar aqui, ó. Quando você for somar aqui, ó, x1 mais x2, dividir por 2, né? Ó, x1 7 mais x2 é 1, né? Somaria, ó, x1 que é 7 mais x2 que é 1, aí dividiria por 2. Não tem problema, o resultado seria o mesmo, ok? Mas professor, eu posso chamar esse daqui de x1 e esse daqui de y2? Não. Se você chamou esse aqui de x1, obrigatoriamente esse aqui tem que ser y1, porque é do ponto 1. Você está chamando esse ponto de ponto 1. X desse ponto 1 e y desse ponto 1 é o mesmo ponto. Esse par ordenado aqui, ó, 7, 5, é o mesmo par ordenado. Então, se você chamou isso aqui de x1, esse aqui tem que ser y1. E se você chamou isso aqui de x2, isso aqui obrigatoriamente tem que ser y2. Tá? Mas você também poderia chamar assim, ó. Você poderia chamar, é evidente que você poderia chamar também isso aqui de x1, y1, isso aqui de x2, y2. Poderia chamar do mesmo jeito. Então aqui, ó, x1, y1, x2. Se essa aqui é 1, aqui é 1 também. Se aqui é 2, aqui é 2 também. Ok? É isso que vocês têm que gravar, tá bom? Repassei essa informação, achei necessário se tivesse situações desse tipo. Se tiver, por exemplo, em outras questões, se tiver dessa forma aí você já sabe que pode ser feito dessa forma. Mas vamos lá. Então vamos lá. Então repetindo aqui, vamos lá. O ponto A, que é o primeiro ponto, ó, tem um, é o primeiro ponto, ó, primeiro, segundo ponto, ok? Então eu poderia também chamar isso aqui tipo x1, y1, esse aqui x2, y2, não tem problema, eu só fazia de lá para cá, mas aqui eu estou fazendo daqui para lá, ok? Então o ponto A eu estou chamando de x1, y1 e o ponto B x2, y2. Então ponto A, ó, x1 antes da vírgula, y1 antes da vírgula, ó, depois da vírgula, perdão. Ponto A, x1 antes da vírgula, y1 depois da vírgula. Vamos lá. Ponto B, x2 antes da vírgula, y2 depois da vírgula, que é justamente o que está aqui, ó. Beleza? Aí o que é que acontece? Aí eu vou usar essa fórmulazinha. Estão vendo essa fórmula aqui, ó? Eu vou usar essa fórmula aqui, xm. Então olha só. O xm é igual a x1 mais x2 dividido por 2. Ó. Peguei essa formulazinha aqui, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou pegar essa, ó. O ym é calculado como y1 mais y2 dividido por 2. Agora, perceba que você agora vai pegar o x1. Pessoal, analisem. Analisem isso daqui. Quem é o x1? Será que esse 7? Não. Esse 7 é o x2. Será que esse x1 é esse 5? Não. Esse 5 é o y2. Será que esse x1 aqui é esse 9? Não. Ó, esse 9 é o y1. Esse x1 é 1? Sim. Ó, x1, ó, é esse primeiro número aqui. Então vou pegar para o xm, eu pego o x1, ó, substituição, no lugar desse x1 eu coloco esse 1, aí coloco esse mais aqui, ó, aí coloco o x2. O x2 é esse número aqui? Não, aqui é x1. E o x2 é esse 9? Não, aqui é y1. Esse x2 é esse 5? Não, é o y2. Esse x2 é esse 7? É, ó, x2, 7, ok? Então, no lugar desse x2 eu coloco o 7, que é o resultado dele, ó. Aí, ó, dividido, ó, por 2. Esse 2 aqui é da fórmula, nunca muda, tá? Então, vamos lá. Xm é igual, ó, 1 mais 7, 8, né? Dividido por 2, ok? Agora, quando eu somar, quando eu dividir, por exemplo, 8 dividido por 2, dá 4. Então, eu encontrei o meu xm igual a 4. Tá aí o meu xm. Agora, vamos pessoal, agora para o ym. Bora? Vamos lá. Ó, o ym é calculado como y1. Quem é o y1? Ó, o y1, ó, é 9. Ó, 9, repito mais, ó. y2, ó, o y2, ó, pessoal, é o 5, estão vendo? Então, mais y2 que é o 5, ó, dividido, ó, por 2. Então, agora ym é igual, ó, 9 mais 5. 9 mais 5 é 14. Aí eu coloco 14
dividido, por 2. 14 dividido por 2, eu sei que é 7. É 7 e 14 dividido por 2, ok? Então, eu encontrei agora o meu YM. Quer dizer o que com isso, pessoal? Que o XM é esse 4 e o YM é esse 7. Agora, eu venho para cá, eu pego isso daqui, eu pego isso aqui, o meu ponto médio será, nesse caso, o XM, YM, meu ponto médio. Então, XM, vírgula, YM. Isso é meu ponto médio, tá? Vou apagar isso aqui, nem é necessário fazer isso aqui. Vamos lá. O ponto médio, por fim, veja bem. Depois que você encontrar o XM e encontrar o YM, aí você vem pra cá, tá vendo isso aqui no meio? Isso aqui é o ponto médio, aí você coloca no finalzinho, veja bem o que é que eu vou fazer, tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Então, o YM vai ser esse primeiro aqui, o YM aqui, o YM que eu encontrei foi quem? 4, então, vou colocar, o YM 4, o XM, o XM que é 4, então fica aqui, vamos lá, o YM que é esse 7, então 4 e 7 é o ponto médio. A resposta dessa questão é 4 e 7, tá? É essa aqui, isso aqui é que é a resposta, tá? Que é o que nós encontramos, beleza? Pronto, o que foi que nós vimos aqui? Vimos o exemplo 1, vimos aqui o exemplo 2, vamos para o exemplo 3, vamos ver mais exemplos, mas vamos para o 3 agora, né? Então vamos lá, então o que é que acontece? Ponto A, esse primeiro aqui, vou chamar de x1, y1. Então, esse primeiro aqui em cima eu chamo de x1, y1. Ok? O B, o segundo ponto, nós chamamos de x2, y2. O B, o segundo ponto, nós chamamos de x2, y2. Pronto. Tem um pouquinho de cuidado, como esses termos aqui forem negativos, mas não é muito cuidado não, tá? Dá para desenrolar. Então, quando esses termos tiver termos negativos, só vai ter uma diferencinha pequenininha, tá? Por exemplo, aqui eu coloco mais, né? x1, que é 1, aí depois, mais a fórmula, x2, que é o 7, aí eu somo 1 mais 7 e dá 8, dividido por 2 dá 4, você vai direto. Aqui vai ter uma diferença porque tem números negativos. Então, como é que eu vou fazer? Presta atenção. Primeiramente, eu vou calcular o meu XM. Que é a soma do x1 mais x2 dividido por 2. Ok? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Eu vou pegar x1, somar com x2 e o resultado dividir por 2. Ok? Então, repetindo, pega o x1, analisando aqui, quem é x1. Se você ver aqui, que esse x1 aqui, é o 5, é o 5x1. Então, vamos lá. 5, que é o x1, que é esse 5. Aí, mais, aí eu coloco mais. Aí depois vem x2, Se eu analisar aqui e procurar nesses dois parâmetros, o x2 é o menos 1 aqui, O menos 1 é o x2. Aí eu já coloquei mais. E depois desse mais, eu não coloco x2. O problema é que esse x2 é negativo. Então eu abro o parênteses e coloco ele. Então toda vez que esse x2, toda vez que esse x2 for negativo, você abre parênteses e coloca ele. Aí depois, dividido por 2. Depois eu explico aqui, tá bom? Vamos lá. Calculando aqui, XM, o X do ponto médio é igual. Agora vai ter, eu vou fazer um pouquinho direto agora, tá bom? Vamos lá, baixo 5. Aqui eu faço relação mais com menos, que é menos. Aí eu repito 1, ok? Dividido por 2. Eu vou fazer direto aqui agora a continha, tá bom? 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, meu XM foi encontrado, deu 2. Então, aqui a respostinha do XM, beleza? Vamos agora para o nosso YM.
tá bom? Vamos lá, YM. O YM, ele é calculado como Y1 mais Y2, o resultado dividido por 2. Aí vamos lá. Primeiro vem o Y1. Quando eu analiso aqui, ó, quem é o Y1? Ó, menos 2 é o Y1. Então eu coloco, ó, menos 2, ok. E Y1, ó, é menos 2, ó. Perdão, no caso, Y1, ó, menos 2, tá vendo? Aí depois vem aqui, ó, mais. Aí eu coloco mais. Depois do mais vem quem? Y2, tá? Quando eu vou para o Y2, ó, é menos 4 o Y2. Toda vez que esse X, ó, toda vez que esse Y1 for negativo, depois do mais você coloca parênteses e coloca ele. Aí vem o seguinte, ó, toda vez que esse Y2 for negativo, ó, você pega o Y1, ó, que é o menos 2, repete o sinal de mais, ok? E depois vem o Y2, ó, depois vem o Y2, aí questão que o Y2 é menos 4. Como é negativo, ó, parênteses e coloco ele. Fecho, ok? Dividido por 2. Agora, só quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado, tá bom? Tomem um pouquinho de cuidado. O seguinte, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. XM. Peguei o X1, ó. Não, cara. Peguei o X1, ó. Nesse caso, desses dois pontos, né? Peguei o X1, tá? Ó. Analisando aqui, ó. X1 é 5. Depois, ó. No caso, vem quem? Ó. X2, ó. X2, ó. Aí X2, ó. Menos 1. Eu coloquei o sinalzinho de mais, eu coloquei. E depois veio o X2, ó. Negativo, entre parênteses. Aí eu repeti o X, o Y. Aqui, ó. Depois repeti, ó. O Y1. Depois vem o sinal de mais. Aí eu vou para o Y2. Só que o Y2 é negativo. Aí eu coloco parênteses e coloco o valor dele, tá bom? Aí você vai lá resolver. YM é igual, ó. Repito o primeiro número, que é o menos 2. Mais com menos dá menos 4. Dividido por 2. Resolvendo, nesse caso, pessoal, fazendo a resolução direta, tá? Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, achei o valor ali pedido, beleza? Então, tá aí o valorzinho. Então, nesse caso aí, pessoal, achamos o valor de YM, tá bom? Então, pessoal, tá aí montadinho, tá bom? Não sobrou muito espaço ali. Então eu vou, ó, o M nesse caso, ó, nesse caso dessa terceira questão, tá? Nesse caso dessa terceira questão, vem, ó, XM e depois YM. O XM, ó, é 2 e o YM, ó, é menos 3, ó, depois da vírgula eu coloco menos 3. Então, nessa terceira questão, a resposta é essa daqui, ó. Tá bom? Coloquei aqui é porque não sobrou espaço ali para colocar o resultado. O resultado é esse dessa terceira questão, tá bom? Vamos agora para mais alguns exemplos para fixar melhor essa ideia, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar agora mais dois exemplos a respeito de ponto médio, né? Ponto médio no segmento de reta para fixar melhor a aprendizagem de vocês com relação a esse conteúdo aqui, que eu vejo que é de extrema importância, conteúdo interessante, né, para que nós consigamos desenvolver melhor, entender melhor a formulazinha, tá bom? Dá um entendimentozinho na formulazinha. Vamos lá. O que é que tá pedindo aqui? Tá pedindo as coordenadas do ponto, ó, as coordenadas do ponto médio do segmento, né, de reta, né, segmento, né, de extremidades, essas duas extremidades. Aqui a primeira extremidade, ali a segunda, tá bom? Então aqui vai, no caso, nós iremos, vamos chamar, tá vendo? Isso aqui vai ser o primeiro ponto. Aí nós chamamos o primeiro de x1, y1, aqui é um y, tá? y1. Aí esse aqui, na teoria, seria o segundo ponto. Aí eu chamaria de x2, y2, tá?
Aí primeiro nós precisamos achar, nesse caso, o ponto médio. O ponto médio é calculado como x, m, y, m. Eu tenho que achar esse xm e eu tenho que achar esse ym. Vamos lá. Esse xm tem uma fórmula para ele. Esse ym, que é o x do ponto médio e o y do ponto médio, tem uma fórmula para ele também. A fórmula desse xm é pegar x1 somar com x2, o resultado dividir por 2. É essa a fórmula aí do xm. Então vamos lá, ó. Xm vai ser igual. Eu vou pegar x1, quando eu venho para x1, a x1 aqui, ó, 1. Repito o sinal de mais, ó, mais. E depois do x1 vem o quê, ó? O x2. Quando eu olho para o x2, aqui, ó, x2 é menos 1. Então eu vou colocar menos 1 aqui, ó. Depois do sinal de mais, entre parênteses, se esse número aqui for negativo, tiver esse menos aqui, você coloca aqui, ó, menos 1. Pronto, aí ó, dividido, que é esse traço aqui, ó, dividido por quem? Por 2. Esse 2 de baixo sempre vai permanecer, tá bom? Aí você vai lá, ó, o xm, que é o x do ponto médio, é igual, ó, eu repito esse primeiro número, faço mais com menos, que dá menos, repito o número, ó, dividido por 2. Aí eu vou lá, ok? Então vamos lá, ó, x do ponto médio, 1 menos 1 vai dar 0, ó, dividido, ó, por 2. E, ó, uma coisa, entenda, o 0 representa o nada. Nada dividido para 2 dá nada. Quer dizer que 0 dividido para qualquer número, o resultado vai ser 0. Então, o x do ponto médio foi 0. Tá? Aqui essa questão está pedindo as coordenadas. Quais dessas alternativas representam as coordenadas desses dois pares ordenados? Não sei. Vamos ver? Vamos lá. Agora eu vou encontrar o y, né? Eu vou encontrar agora, pessoal, o y do ponto médio, tá bom? Então vamos encontrar agora. Encontramos o x do ponto médio, ó, esse x. Agora vamos encontrar, tá, o y do ponto médio. O y do ponto médio é calculado como y1 mais y2 dividido por 2, ok? Repetindo novamente, o y do ponto médio é calculado como y1 mais y2 dividido por 2, ok? Então vamos lá, o y do ponto médio é igual, ó, y1, aí eu venho para cá, ó, quem é y1, ó, menos 2, aí eu coloco menos 2 normal, aí depois repito esse sinal de mais, depois coloco o y2, tá? Aí eu venho para o segundo ponto, ó, y2, ó, é menos 4, como é menos 4 o y2, ó, esse y2 é menos 4, depois desse sinal do menos, eu coloco o menos 4, entre parênteses, eu coloco esse parênteses, porque é negativo, ó, passo o traço, ó, dividido por esse 2 aqui. Sempre aqui é dividido por 2, tá bom? Então, vamos lá. O y do ponto médio vai ser igual, ó, repita esse menos 2. Aí, ó, mais com menos dá menos, repito 4, ok? E isso dividido por 2. Vamos lá. O y do ponto médio é igual, ó, menos 2 com menos 4. Quando esses dois números têm sinais iguais, vai indicar a soma. Então, 2 mais 4 dá 6. E o sinal aqui, eu repito, dividido por esse 2. Aí, ó, vamos lá. O y do ponto médio. Aqui eu faço na divisão menos com mais é menos. 6 dividido por 2 dá 3. Aí aqui eu encontrei o y do ponto médio. Agora aqui, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou fazer a substituição. Então, vamos lá. Ponto médio, xm foi 0. Ó, repita a vírgula, ym, ó, o ym foi menos 3, ó. Então, coloco menos 3. Então, o coordenado é 0 menos 3. Quando eu olho para as alternativas, ó, 3 e 1 não é 0 menos 3, ó. 1 e 3 não é 0 menos 3, ó. Menos 2 menos 3 não é 0 menos 3. Ó, letra D, 0 menos 3, ó,
0 menos 3. Então a resposta dessa questão é a letra D. Então, respondido. Mais uma questãozinha para fixar melhor a ideia, tá certo? Quando nós vamos, quinta questão aí, nós temos o ponto médio dos segmentos cujas extremidades são A, 1 e 1, B, 4 e 4, tá pedindo o que, pessoal? Tá pedindo o ponto médio. Quem é o ponto médio? O ponto médio é XM, YM. Então eu tenho que calcular XM e YM. O primeiro ponto, nesse caso é o ponto A, eu chamo aqui em cima, ó, X1, Y1. O segundo ponto, ó, que é 4 e 4, que é o ponto B, eu vou chamar de X2, Y2. Aí vamos lá, vamos calcular o X do ponto médio. É calculado pela fórmula Y1 mais Y2 dividido por 2. Aí eu vou lá, ó. Sim, eu tenho que calcular o ponto médio, que é o nosso XM, YM, tá? Vamos lá. Primeiro o XM. O XM, perdão, cometi um errinho aqui. O XM é calculado como X1 mais X2 dividido por 2. O YM é calculado como Y1 mais Y2 dividido por 2. É essas fórmulas que vocês vão usar para encontrar o ponto médio. Vamos lá. Primeiro vamos encontrar o X do ponto médio. O X. X1. Ó, o X1 aqui é o primeiro número aqui. 1. Repita esse mais. X2, ó. X2, ó, é 4. Como é positivo, eu vou colocar do jeito que ele está lá. Mais 4, ó. Dividido por 2, que é esse 2 aqui. Tá? Ó, aí eu vou lá. XM é igual, ó. 1 mais 4. Dá 5, ó. Dividido, ó, por 2. Só que aqui, ó, 5 sobre 2, aqui 5 sobre 2. Então vou deixar aí. Vou deixar em 5 sobre 2 mesmo. Não vou. Se eu dividir isso aqui, daria 2. Se eu dividir 5 por 2, daria 2,5. Tá? Vamos lá. O Y do ponto médio é igual, ó, Y1, ó, 1. Mais, ó, Y2, ó, o Y2 é 4, ó. 4, ó, dividido, ó, por 2. Aí eu vou lá. O Y do ponto médio é igual, ó, 1 mais 4, 5 sobre 2. Ó, mas aqui tem 5, 2, ó. Então não vou deixar aqui, não vou dividir não, ó. Tá? Ó. Então, vamos lá. O ponto médio vai ser quem? Ó, XM, que é quem, ó? 5 sobre 2, ó, vírgula, ó, YM, que é quem, ó, 5 sobre 2, ó. Então encontrei o meu ponto médio aqui, 5 meios e 5 meios, ou seja, resposta é a letra D. Então, pessoal, respondi mais um exemplo, quinto exemplo a respeito, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos lá. Passei uma atividadezinha para vocês a respeito de ponto médio. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esses exemplos que eu passei, esses 5 exemplos que eu passei, tá? E vão tentar responder a atividadezinha que eu mandei para vocês. O que é que acontece? As questões, tipo, você responde, tipo, determina as coordenadas do ponto médio, do ponto médio dos pontos que passa pelas extremidades tal do segmento de reta. Aí coloca letra A, letra B, sei lá, alguma coisa assim. Aí você, tipo, vai responder a primeira questão. Não conseguir responder, tira um print e me manda. Professor, ó, essa questão eu não consegui responder, eu não consegui encontrar o ponto médio. Aí eu vou lá, gravo um vídeo e mando para vocês explicando, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam, que eu respondo e devolvo a resposta para vocês, e a gente fica debatendo pelo WhatsApp, debatendo por vídeos e assim por diante, tá bom? Então todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam, tá? Abraço do fundo do coração, tá certo?